Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para dar sequência a essa série de vídeos que nós estamos gravando de uma conversa que eu tive com o atual pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive nessa instituição por mais de 30 anos. Bom, continuar aqui. Ele diz assim: depois que suas denúncias surgiram, a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus começou a tratar um pouco melhor os pastores, a começar da reunião do Templo de Salomão. Antes, chegávamos na porta do templo às 7 horas e ficávamos em pé até às 10 horas, cansados da viagem. Esposas com salto alto. Qual foi a surpresa chegar e ver a porta do templo aberta? E no final da reunião, menos o bispo Macedo, mas os demais do templo foram tirar fotos, apertar a mão de muitos, coisa que nunca fizeram. Estão melhorando a Life. Life é o plano de saúde que os pastores têm com o hospital e também a clínica, né? A clínica, que os bispos mesmo, eles são donos. Então, estão melhorando a Life, dizendo que vão monitorar cada consulta do pastor com um grupo de apoio de médicos de São Paulo. Nos deram um cartão para ligar direto para os médicos. Antes, diziam para não usar a Life, só em extrema necessidade. Embora pagamos o plano, e é caro, consome 25% da nossa ajuda. Tenho muito mais para falar, mas vou agora fazer o que mais amo, libertar o povo. Deus abençoe o Senhor. Aí ele volta depois dizendo: trabalhei com vários líderes, inclusive o bispo Romualdo, e esse eu considero o mais sagaz de todos, o mais mercenário. Alguns cobravam, mas tinham uma queda para entender o lado da igreja e do pastor. Até no futebol, ele parava a jogada para perguntar aos pastores se esse mês iam crescer ou não. Uma vez, ele disse para todos os pastores e esposas, em 2003, quando passou no Rio: vocês não podem ter problemas no casamento. Se quiserem assistir um filme pornográfico, não vejo nenhum problema. Diante de Deus, que ele falou isso, diz aqui o pastor. Muitos pastores viciaram em filmes pornográficos. Obreiras que trabalhavam em locadoras viram pastores alugando filmes. Bispo, sobre o racismo, eu vi o Senhor falando do Darlan Ávila, que eu me recuso a chamar de bispo. O Senhor eu chamo, porque o Senhor é sujeito homem, de caráter, e está aí. Bispo, pode ter certeza, tudo o que aconteceu com o Senhor foi plano de Deus, pode ter certeza. Vou agora resumir o que sei e vejo como abuso de poder e maldade dessa pseudo-liderança. Na IURD, negro não dá testemunho. Já reparou? O bispo Clodomir quase tirou um regional que mandou uma ex-mãe de encosto negra
para o programa dele. Disse que o regional não tinha visão. Depois que a Mundial começou a colocar o povão na TV, a Universal mudou um pouco. Antes tinha que fazer cabelo, maquiar e etc. Os estaduais, numa reunião de pastores, por ordem do bispo Clodomir, mandou dizer: você, pastor, que tem 50 anos, seu futuro é o Caleb. Caleb é um grupo de pessoas de terceira idade, de pessoas idosas. Então, é um grupo na igreja. Então, o bispo Clodomir disse isso. Grupo de idosos da igreja. Você com 50 anos não tem condições de tomar conta de nada. Não surtiu efeito, pois ele queria com isso uma desistência desses pastores que estão na casa dos 50. Então ele veio a público falar. Só que até os novos se revoltaram, pois amanhã também terão 50 anos, sem se preocupar com a alma dos pastores. Nós temos que ser enterrados onde morremos. O Senhor já parou para pensar onde o bispo Macedo pretende ser enterrado? O Senhor sabia que ele construiu um mausoléu no subterrâneo do Templo de Salomão para ele e a família? O translado do corpo não é só de país para país, não. De um estado para o outro também a igreja não paga. Malas com as roupas e sapatos a igreja não paga. Bispo, tem pastor passando aperto, quase fome. Os descontos são absurdos. O bispo Clodomir falou: se você está passando fome, me manda um e-mail para avaliar teu caso. Eu pergunto, qual é o louco que vai fazer isso? Eles têm o nosso relatório bruto e líquido. Não aumentam mais, pois vivem na riqueza e querem que arrecademos cada vez mais. Eu, com toda dificuldade, tenho ajudado com comida 2 casais. A maioria de filhas e filhos de pastor não querem ser pastor ou esposa. Muito triste, pois tem visto de perto a comida faltar. Não ter dinheiro para sair final de semana, nem que seja 2 vezes no mês. Há uma insatisfação geral. A maioria não tem para onde ir. Não podemos reclamar. Para o Senhor ter uma ideia, quer ver? Um pastor tem lá 6.000 bruto. Aí ele vai falar aqui do salário de um pastor que ganha 6.000 reais brutos. E são poucos que ganham isso. Desconto da Life e plano odontológico deve dar 1.000 reais. Imposto de renda deve dar 500 reais. Sobra 4.500. 500 de dízimo, 250 de luz, 130 de internet em casa, 160 de INSS, 90 de internet no celular do pastor esposa, 100 de água, 1.500 de compra, 500 de colégio, 600 de gasolina. A gasolina que a igreja dá é mixaria, só dá para uma semana. Remédios, 200 reais, xarope, analgésico, etc. Conserto de carro, o que está comigo então, uns 300 por mês. Parar por aqui, 4.100 de despesas. Então ele fala aqui do salário. Eu hoje não sei quanto que ganha um pastor na Igreja Universal do Reino de Deus. Sei sim que eles têm comissão do jornal,
Os pastores recebem sim comissão do jornal. Eu não sei quantos minutos já tem aí. 10 minutos. Então eu vou fazer uma pausa, porque agora ele vai falar aqui de um assunto do Bispo Gonçalves. Ele vai falar aqui de um assunto do Bispo Gonçalves. Então vamos ao intervalo e já retornamos.